Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. O objetivo do vídeo de hoje é falar sobre a República, tá? Inicialmente foi uma tarefa que eu passei para os meus alunos da Escola Lorena, mas obviamente que serve tanto para os nonos anos quanto para os terceiros anos do ensino médio, pelo menos nos padrões atuais, né? A partir do ano que vem, algumas coisas irão mudar com relação ao ensino médio, tá bom? Mas neste ano ainda serve, então é um assunto para nono ano e terceiro ano do ensino médio, ok? Então o que eu tenho para falar a respeito do conteúdo República, tá, gente? Antes de falar a respeito, eu gostaria que vocês lembrar vocês de dar um joinha, dar uma força pro professor, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos, tá bom? Dá uma força pro professor para ele continuar com essa boa vontade em relação aos estudos, tá? Eu faço isso porque gosto, sempre falo isso para vocês, não ganho nada com isso, tá? É o amor pela história, tá, gente? Sempre lembrando disso. Então dá uma força, professor, dando um joinha, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Gente, eu sempre me baseio, ou pelo menos a maior parte dos vídeos de História do Brasil, me baseio no livro História do Brasil de Boris Fausto, tá, gente? Tá bom? Que eu sempre indico como um livro que é uma verdadeira bíblia da história do Brasil, tá? Bom, então, para quem não conhece, tiver a oportunidade de pegar esse livro, ele é maravilhoso, tá? Tá bom? Enfim, gente, então quando a tarefa, ela falava sobre a Primeira República, seria a proclamação da República, tá? E o governo do Marechal Deodoro, tá bom? Então, é a partir daí que eu vou continuar esse vídeo. Então, gente, ó, a passagem da República, né, do Império para a República, segundo Boris Fausto, foi um verdadeiro passeio, tá? Não houve conflitos, né? Foi uma parada militar, como a gente já viu em um outro vídeo. O Deodoro foi lá e derrubou o gabinete imperial, tá? E a partir daí, né, como o texto aqui do Boris Fausto fala, né, os anos posteriores foi de muita incerteza, tá? Por quê? Tinham vários grupos, dizer assim, disputando o poder, tá? E eles tinham visões diferentes de como organizar a república, tá? Então, por exemplo, os grupos dominantes que eram das províncias, principalmente mais ricas, obviamente, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eles pensavam numa república federativa, tá? Em que desse uma certa autonomia para as unidades que seriam os estados, tá, de hoje em dia, tá bom? Mas eles tinham divergência entre eles, né? Não era totalmente uma coisa só, tá? Então, por exemplo, o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e os mineiros, eles pensavam no modelo liberal, né? Que é o que está imperando hoje em dia, tá? Então, cidadãos na direção de um estado por um presidente eleito e pelo Congresso, tá? Os gaúchos, eles já tinham uma outra visão, eles tinham uma visão do positivismo, tá? O positivismo é uma corrente filosófica muito comum no final do século XIX, né? Foi inaugurada por um sociólogo, né? Pode dizer, os padrões de hoje em dia, chamado Augusto Comte, tá? E inclusive a nossa bandeira nacional, aquele Ordem e Progresso, ela é o lema, né? O lema da nossa bandeira ele é baseado numa frase do Comte, tá? Que depois, numa outra ocasião, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então ele pensava uma visão positivista e, de modo geral, né, eles pensavam numa visão mais autoritária de sociedade, tá? O positivismo, tá bom? Então, buscando progresso e ordem, né? O próprio lema da bandeira nacional, tá bom? Então, mas também teve o setor dos militares, né? Então os militares eles também disputavam poder, eles não tinham uma unidade, como eu já falei, né? Não era uma coisa homogênea, porque o exército tinha criado o novo regime e a marinha, por exemplo, era ligada à monarquia, né? Então não tinha unidade entre as forças armadas, não existia aeronáutica porque não tinha ainda uma força aérea no Brasil, tá bom? Então, de modo geral, até entre os militares tinham divisões, né? Então tinha a turma do Floriano Peixoto, que era o vice, e a turma do Deodoro, tá?
Então, a turma do Deodoro eram de pessoas que tinham participado da Guerra do Paraguai, os chamados tarimbeiros. E eles não tinham uma visão elaborada da República, simplesmente eles queriam que o exército participasse mais. A turma do Floriano, embora o Floriano fosse um antigo, que nem o Deodoro, ele já tinha uma visão mais ligada ao pessoal do positivismo, né? Então, aquela ideia de soldado cidadão, de dar rumo ao país, ordem, progresso, né? Que seria, progresso seria o quê? Modernização da sociedade, tá? A visão progressista, crescimento da indústria, expansão das comunicações, tá? Então, mesmo dentro do exército, tinham divisões, a turma do Deodoro e a turma do Floriano Peixoto, tá? Tá bom? Mas, de modo geral, né, eles eram os militares adversários do liberalismo, né, por uma questão de quartel, de caserna, que a gente sempre fala, né. O militar, de modo geral, ele não é muito adepto de democracia, porque dentro da caserna há a questão da hierarquia, né. Então, eles têm uma visão muito de hierarquia, né, e hierarquia não combina com democracia, tá, não são muito afins, né, a gente sempre fala isso, tá. Enfim. Tá? É só você olhar o governo atual e aí você vê as semelhanças, né? Quando você coloca militar no governo, como que a visão que eles têm, né? Não é muito próximo da democracia, tá bom? Mas enfim, de modo geral, eles queriam uma república com um executivo forte, né? O poder executivo seria o presidente, e a autonomia das províncias, para eles, era algo suspeito, tá? Tá bom? Então, eram visões bastante diferentes aí, né? A visão dos liberais e a visão dos militares, tá? Quando houve a proclamação da República, a Inglaterra, que era potência do mundo, a primeira potência do mundo, ela não entendeu muito bem, não levou muito, não gostou muito, digamos assim, né? A nação inglesa, porque eles são uma monarquia, né? Quem se aproximou do Brasil foi o quê? Foi os Estados Unidos e a Argentina, tá? Inclusive, o texto aqui fala a respeito, né, que a Argentina foi um dos primeiros a reconhecer, né, essa mudança de regime, e os Estados Unidos teve uma aproximação, né, ou substituiu meio que a Inglaterra aí no caso, né, substituiu o ministro das Relações Exteriores, né, que foi o grande Barão do Rio Branco, tá, ele é o cara, né, desse início aí do século XX no Brasil, tá bom? E aqui tem uma imagem muito legal, né, que mostra a alegoria da República, né, uma mulher geralmente, né, influência francesa, ela tem um barretezinho na cabeça, né? Influência bastante da França, né? E tem uma figura da monarquia colocando, se prostrando diante dos pés da República, né? Então seria a dominação da República, né? Com relação ao Império, tá? Isso aqui é uma charge, né? Da época, tá? Tá bom? Então o Barão do Rio Branco, como ministro das Relações Exteriores, tá? Ele contou também com o embaixador brasileiro em Washington, que era o Joaquim Nabuco, tá? Que é também um outro grande político da época. Na verdade, esses dois eles eram herdeiros do Império, né? Mas eles aderiram ao novo regime e foram grandes políticos dentro do novo regime, né? Na República, tá? Tanto o Joaquim Nabuco quanto o Barão do Rio Branco. Eles eram filhos de políticos da época do Império, da monarquia aqui no Brasil, tá bom? Enfim, gente, então é isso. Então houve uma aproximação muito grande com os Estados Unidos, né? E a ideia do Brasil era se tornar a primeira potência sul-americana, e aí começa a ter uma rivalidade com a Argentina, né? Como existe até hoje, né? Quem é o primeiro, tá? O Brasil tentou se aproximar das nações menores, Uruguai e Paraguai, e depois o Rio Branco ele tentou algo que só posteriormente, né? Foi feito, que foi a questão do Mercosul, né? Só que no caso seria o acordo ABC, Argentina, Brasil e Chile, né? Só que aí acabou não indo para frente, tá? Foi ele o responsável pela definição de limites, né? Entre Uruguai, Peru, Colômbia, né? O caso do Brasil comprou o Acre da Bolívia, teve uma guerra, né? O Brasil venceu, entre aspas, a guerra, mas aí pagou uma indenização de 2,5 milhões de libras esterlinas para poder contar com o Acre, que na época já era uma região rica em seringueiras, né? É a época do ciclo da borracha, então por uma questão econômica o Brasil acabou comprando o Acre, tá bom? Então o Acre originalmente era território da Bolívia, sempre bom lembrar isso aí. Isso foi resolvido durante a gestão do Barão do Rio Branco, ok? A gente vai continuar. Continue aí, próximo vídeo a gente termina essa explicação.